Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que... Boa noite a todos, paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao Senhor toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos. Estamos começando aqui mais uma transmissão. Nós queremos louvar a Deus pelos irmãos que estão aqui presentes na igreja, por aqueles irmãos que estão assistindo nas suas casas. Louvamos já por aqueles irmãos que verão posteriormente essa transmissão, esse vídeo. Eu gostaria de começar fazendo uma oração, rogando ao Senhor que nos abençoe, rogando ao Senhor que a sua graça nos alcance nessa noite. Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos nessa noite, porque só Tu, Senhor, és digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Que a Tua graça nos alcance nessa noite para nos abençoar no momento em que nós louvamos, no momento em que nós erguemos as nossas vozes em oração, no momento em que nós ouviremos da Tua palavra. Enfim, Senhor, que tudo que fizermos aqui glorifique o Teu santo nome, Senhor. Fica conosco, nos abençoa, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Por vezes, ó Pai, nós erramos, nós transgredimos a Tua lei. Por isso, nesse momento, nós rogamos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor olhe para nós com Teu olhar de graça, com Teu olhar de misericórdia, Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, por gentileza, no Salmo 1. Salmo 1. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aquele que ama a Deus, aquele que ama a lei de Deus, aquele que tem prazer na palavra de Deus, esse é feliz, esse é bem-aventurado, esse possui contentamento, porque ele sabe que a sua vida está nas mãos de Deus e, portanto, ele vive para a glória e honra do Senhor. E nesse exato momento, pensando nesse Deus que nos abençoa, que nos faz bem-aventurados, que nos conduz de acordo com a sua lei, com a sua vontade, que é santa, perfeita e agradável, nós vamos ter uma oração de gratidão a Deus nesse momento. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele é. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos lembrar, enquanto estivermos orando, de tudo aquilo que Deus tem feito por nós, das suas ricas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é bom, e a Tua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a Tua fidelidade. Por isso, Senhor, nós te louvamos, por isso, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem tido misericórdia de nós. Te adoramos, Senhor, sobretudo pela salvação em Cristo Jesus, Teu Filho. Nós te agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia. Nós te agradecemos, Senhor, por termos um teto sobre as nossas cabeças. Nós te agradecemos, Senhor, por termos uma família que é bênção do Senhor para as nossas vidas. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos, Senhor.
Nesses tempos difíceis que a tua igreja passa, Senhor, de portas fechadas, tendo seus templos, os seus salões de cultos fechados, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem tido misericórdia de nós, por isso nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém. Queridos, nesse momento nós iremos meditar na palavra de Deus. Certamente Deus tem algo a falar às nossas vidas nessa noite. Certamente o Senhor tem algo de precioso a nos ensinar nessa noite. E desde já eu convido você a abrir o seu coração para a palavra de Deus, para que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, para que de fato nós sejamos edificados pela sua palavra. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no índice, lá na primeira página, e abrir em Abacuque, se você precisar fazer isto, eu sempre falo isso, né? Mas em Abacuque, no capítulo 2, nos últimos domingos, nós temos nos disposto a expor o livro de Abacuque para a igreja, para os irmãos. E eu convido você a abrir em Abacuque no capítulo 2. Nós fomos a exposição passada até o versículo 1 do capítulo 2, e hoje nós iremos então começar exatamente do ponto onde nós paramos. Então, acompanhe comigo a leitura de Abacuque capítulo 2, e nós vamos meditar do versículo 1 até o versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: a resposta do Senhor: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, que estamos diante da Tua santa palavra, que o Senhor seja gracioso e fale conosco, Senhor, por intermédio da Tua santa e bendita palavra, que possamos nesse momento, Senhor, abrir os nossos corações, as nossas mentes, para compreender o recado do Senhor para as nossas vidas nessa noite, e que essa pregação, que a Tua palavra, Senhor, marque as nossas vidas para a glória do Teu nome. Senhor, fala conosco. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, nós, naturalmente, como seres humanos, nós gostamos das respostas imediatas. Ninguém gosta de ficar esperando a resposta, não é verdade? Ninguém gosta muito de passar longos tempos esperando a resposta. De repente você faz uma entrevista de emprego, você não quer passar muito tempo para saber se de fato você vai ficar naquele emprego, não é verdade? Se você de repente deseja namorar uma pessoa, você não quer ficar um tempão esperando para ver se vai dar certo, para ver se vai sair ou não vai. Então nós gostamos de respostas imediatas, nós gostamos de resolver tudo muito rápido. É muito difícil nós aprendermos a esperar. Via de regra, esperar não é uma opção para a gente. Para muitos, esperar é algo quase que insuportável. E Abacuque, como servo de Deus, ele vive um contexto assim, um contexto de angústia, um contexto de desespero em face da decadência espiritual do povo de Israel. Então, Abacuque está angustiado. E ele se derrama, ele faz a coisa certa. Ele se vê numa situação tão angustiante que ele se coloca na presença de Deus, ele se quebranta na presença de Deus e roga ao Senhor: Senhor, responde-me, Senhor.
responde a minha oração, olha para mim, Senhor, e tem misericórdia. Nós já expomos ao capítulo 1 inteiro de Abacuque, e no capítulo 1, versículo 2, Abacuque pergunta: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás? Abacuque queria uma resposta de Deus, e a primeira resposta que Deus deu a Abacuque foi a seguinte: certamente Abacuque ele não queria ouvir uma resposta tão dura assim, e Deus disse: olha, a minha resposta é essa, Abacuque, o povo está em pecado, então ele vai ser invadido pelos caldeus, virá um povo, que os caldeus são o povo da Babilônia, a nação mais poderosa da época, e Deus responde a Abacuque com essa triste notícia: olha, os caldeus virão do norte e eles tomarão todas as terras do povo de Judá, que o povo de Israel já tinha sido levado cativo, já tinha sido praticamente destruído pela Assíria, e agora Deus pronuncia a sua sentença sobre Judá. E é interessante que no texto que nós lemos, a partir do versículo 12, na última exposição que fizemos, Abacuque ele começa falando da soberania de Deus, dos atributos de Deus, e ele entende perfeitamente que a invasão da Babilônia, na verdade, era Deus derramando juízo sobre o seu povo para disciplinar o seu povo. E ele reconhece isso, ele diz para Deus: de fato, Senhor, o Senhor levantou os caldeus para disciplinar o teu povo. Então ele começa a fazer perguntas: por que, Senhor? Até quando, Pai, isso vai durar? Até quando, Senhor, isso vai acontecer? Até quando o Senhor vai permitir que o povo viva dessa forma, Deus? E no último versículo do capítulo 1, Abacuque diz: acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Abacuque, ele termina o capítulo 1 perguntando de Deus: o Senhor vai permitir por quanto tempo, Deus, que esse povo assole todas as nações da terra? Por quê, irmãos? Porque os caldeus, a Babilônia, era um povo ímpio, era um povo que não queria saber de Deus, era um povo politeísta, e um povo extremamente cruel quando conquistava as nações. E o profeta se coloca diante de Deus e diz: Senhor, até quando? Então agora, no capítulo 2, Deus vai responder as questões desesperadas colocadas diante dele pelo profeta Abacuque. Interessante, irmãos, nós já começamos a falar isso na exposição passada. Nós, como servos de Deus, nós precisamos esperar por uma resposta de Deus para tudo em nossas vidas. Precisamos sempre esperar que o Senhor nos responda. Quando clamamos a Ele, é claro, nós esperamos uma resposta de Deus. E é justamente sobre isso que o texto vai nos ensinar, sobre esperar pela resposta de Deus. E eu gostaria de retirar 2 ensinamentos para as nossas vidas nessa noite. Primeira coisa, seja paciente e espere que Deus responda aos seus questionamentos. Seja paciente e espere que Deus responda os seus questionamentos. Olha o que Abacuque diz no versículo 1 do capítulo 2. Ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Após se colocar diante de Deus em oração, agora ele diz: Senhor, eu vou me aquietar. E essa ideia de se colocar na torre de vigia é uma ideia muito interessante, porque não quer dizer necessariamente um local físico, como muitos pensam, como se ele tivesse subido numa torre e lá naquela torre estivesse ali esperando. Não é necessariamente um local físico. Poderia até ser que ele estivesse esperando em algum local, mas a ideia de se colocar numa torre, irmão, significa que ele não vai esperar de uma perspectiva meramente humana, ou de uma perspectiva meramente mundana. Ele vai se elevar acima das coisas mundanas e vai esperar uma resposta diretamente de Deus. Isso é importante nós dizermos, irmãos, porque por vezes, quando estamos desesperados e angustiados, muitas vezes a gente nem sequer pede orientação de Deus, a gente nem sequer pede uma resposta de Deus. Às vezes a gente pede uma resposta, acha que a resposta está em nós mesmos, por vezes a gente acha que a resposta está nas coisas do mundo, por vezes a gente acha que a resposta está nas pessoas ao nosso redor. Mas em primeiro lugar, irmãos, o servo de Deus, ele espera em Deus.
Ele espera numa resposta diretamente de Deus. Então é como se Abacuque estivesse dizendo, olha, eu vou me elevar acima das respostas mundanas e eu vou esperar uma resposta vinda do alto, vindo da boca de Deus. Calvino, quando ele comenta essa afirmação, esse versículo, ele diz o seguinte: a torre da qual ele fala é a paciência que surge da esperança. Para realmente lutarmos perseverantemente até o fim e finalmente obtivermos vitória sobre as provações e conflitos, devemos nos elevar acima do mundo. Então Abacuque ele espera por uma resposta de maneira paciente e confiante. Todas as vezes, irmãos, que nós pedimos algo ao Senhor, ou que nós nos quebrantamos na presença de Deus, colocando as nossas causas perante o trono de Deus, nós sempre precisamos esperar com paciência, mas também com confiança, de que o Senhor nos responderá, de que o Senhor é o nosso Pai e que é o melhor para a gente. Muitas das vezes, quando nós ouvimos o nosso próprio coração como resposta, ou quando nós ouvimos uma resposta do ponto de vista mundano, muitas das vezes nós nos precipitamos nas nossas decisões e na resolução dos nossos problemas. Pensando nisso, por exemplo, se meditarmos em Provérbios, capítulo 19, versículo 2, nós lemos: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Nesse contexto aqui, irmãos, Abacuque olha para o seu problema, mas ele não vê inicialmente uma luz no fim do túnel. Ele se quebranta, ele foi confrontado pelo fato de que Deus levantaria um povo ímpio para castigar o povo santo dele. Os babilônicos, eles eram pessoas horrendas, que conquistavam os povos de maneira extremamente cruel. Interessante que Abacuque, de início, ele não conseguia entender a vontade de Deus para a vida do seu povo. Mas ele poderia e levou o seu problema a Deus. Tendo feito isso, ele olhou para Deus e deixou de olhar para a sua dificuldade. Naquele momento de grande aflição, Abacuque ele se reporta a Deus e Deus derrama no seu coração a paz da qual ele tanto necessitava, como nós vamos ver mais à frente nesse texto. Aquela pessoa que abre mão do seu sofrimento e coloca tudo nas mãos de Deus, em confiança a Deus, em submissão a Deus, Deus derrama paz no seu coração para passar por aquilo. E é isso que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, do versículo 6 e 7, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, como Abacuque estava ansioso aqui, certamente. Em tudo, porém, Paulo agora vai colocar o antídoto da ansiedade, da aflição. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Às vezes, irmãos, nós olhamos para os lados e não vemos uma solução para os nossos problemas. Por vezes nós olhamos e não vemos uma luz no fim do túnel. Talvez alguns de nós aqui, quando pensamos em palavras como essa aqui, como livros, como do profeta Abacuque, a gente se coloca dentro dele e fala: olha, eu estou vivendo uma coisa assim, porque eu não consigo ver uma solução para esse problema, eu já clamei, eu já fiz de tudo e eu não consigo ver uma solução para isso. E às vezes a gente olha para todos os lados, humanamente falando, e não vê uma solução para isso. Mas talvez, irmãos, esteja faltando a gente olhar para o alto. Talvez esteja faltando a gente olhar para Deus, olhar para cima e buscar do alto uma resposta para os nossos problemas. Pensando sobre isso, irmãos, às vezes a gente está meio que parecido com o povo de Israel quando sai do Egito. O povo de Israel vem e acampa em frente ao Mar Vermelho. E diz Êxodo capítulo 14, do versículo 10 a 14, que quando o povo de Israel olha para trás, ele vê aquele exército, poderoso exército egípcio atrás deles, para os castigar, para prendê-los novamente, ou talvez até para destruí-los. E o povo se angustia. E eu acho interessante que o povo chega com Moisés e começa a dizer assim: não tinha cova no Egito, era melhor morrer no Egito do que morrer nesse deserto.
E Moisés disse: olha, vocês precisam ver o livramento que Deus nos dará. O povo estava cercado, irmãos, por todos os lados. Na sua frente tinha o Mar Vermelho. Quando eles olharam para trás, tinha um grande e poderoso exército. Não havia escapatória. A única coisa que o povo de Israel podia fazer naquele momento era pedir misericórdia de Deus. Era olhar para cima, era olhar para o alto. E foi isso que o povo fez, porque diante da angústia, o povo clamou a Deus. E Moisés diz: porém Moisés respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Nem sempre nós vemos uma solução, então nós precisamos, irmãos, olhar para cima, olhar para o alto, se elevar acima das concepções mundanas e falar: Deus, está aqui a minha vida. Por mais difícil e doloroso que seja, meu irmão, minha irmã, nós precisamos esperar com confiança pela resposta de Deus. Em segundo lugar, que eu acho glorioso nesse texto, eu gostaria de destacar isto, é que Deus, irmãos, Ele recompensa a fé daqueles que esperam por Ele. Deus recompensa, o segundo ensinamento para as nossas vidas, com fé, Ele recompensa a fé daqueles que esperam por Ele. E é isso que Abacuque vai dizer, do versículo 2 até o versículo 5. Após colocar o seu problema diante de Deus, após dizer assim: Deus, eu vou me ausentar das respostas mundanas e eu vou esperar uma resposta no Senhor. Então agora, irmãos, Deus vai falar. Até aqui foi o profeta, mas agora é Deus que vai falar. Deus vai responder a oração do profeta Abacuque. Agora o Deus, lembra dos atributos de Deus que nós falamos na exposição passada, a partir do versículo 12? Agora, irmãos, quem vai falar é o Eterno. Quem vai falar agora é o Santo. Quem vai falar agora é a Rocha. Quem vai falar agora é o Deus Todo-Poderoso, é Elohim, é o Deus da aliança. E ele vai apresentar a sua resposta ao profeta da seguinte forma. Ele vai, na verdade, dividir a sua resposta em 3 partes. Em primeiro lugar, o Senhor manda registrar a resposta. Observe aí no versículo 2 do capítulo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Até, irmãos, eu já ouvi uma bobagem uma vez, eu acho que você já ouviu também. Alguém uma vez pregando falou assim, essa visão ele escreveria nas tábuas para ver até quem passa correndo. Algumas pessoas já me falaram: olha, isso daqui era Deus profetizando os outdoors, né? Que tem na rua, né? Você passa até de carro correndo, você vê um outdoor. E eu já vi alguém pregando: você lembra do outdoor que você vê na rua? Está aqui, foi profetizado lá em Abacuque. Irmãos, isso é uma bobagem, não tem nada a ver com isso, esquece isso. Se você já ouviu ou se você pensava assim, esquece isso. A ideia nem de longe é essa. A ideia aqui, irmãos, é o interesse de Deus, soberano de Deus, para que a sua palavra fosse registrada. E é por isso que nós temos acesso a essa palavra, que fosse registrada. Mas a ideia de gravar em tábuas, até poderia ser tábuas de pedra um pouco maior, certo? Poderia até ser isto, mas o objetivo de ver até quem passa correndo é que todos deveriam saber a resposta de Deus, é que todos deveriam ouvir isso, é que a resposta de Deus, irmãos, não era apenas para Abacuque, era para o povo de Deus, era a resposta ao povo de Deus, e Deus não tinha nada a esconder de ninguém. Ele disse: olha, para que todos possam ver a minha resposta, então eu quero que você registre isso. E é claro, irmãos, que isso tinha um efeito posterior, porque essa palavra chegou até nós hoje. Mais de 2000 anos, a Escritura está escrita e registrada. Então, esse que era a intenção de Deus. Então, Deus responde da seguinte forma: primeiro, Abacuque, escreve aí, meu filho, tudo que eu vou te falar. Registra para que todos possam ver a minha resposta. Em segundo lugar, irmãos, Deus afirma que vai ser no tempo dele a resposta. Observe o versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo, irmãos, determinado
mas se apressa para o fim, não falhará. E se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Deus sempre responde às nossas orações, sempre, mas é no tempo dele e do jeito dele. Às vezes Deus pode responder imediatamente, pode, ele é soberano. Mas às vezes a resposta de Deus, ela não vai ser exatamente a que nós esperamos. Certamente Abacuque não esperava se quebrantar diante do Senhor, pedindo restauração espiritual, e Deus diz, olha, eu vou mandar a Babilônia para invadir vocês. Não foi uma resposta muito agradável. Mas Deus está falando aqui, olha, essa visão vai se cumprir, mas é no meu tempo, é no tempo determinado, Abacuque. Da mesma forma, Deus sempre nos responderá, mas no tempo dele. E às vezes, irmãos, nós queremos apressar as coisas. Às vezes nós achamos que Deus tem que nos responder imediatamente. E não é assim que funciona. Deus é soberano, irmãos, e Ele vai responder no tempo dele. Só que tem um detalhe, Ele também vai responder do jeito dele. Porque a resposta de Deus a um pedido seu, por exemplo, pode ser o silêncio. A resposta de Deus pode ser um sim. Pode fazer o que você está pedindo, pode ser um não. Ou então pode ser, espera mais um pouco, meu filho. Mas é sempre no tempo dele, é sempre da forma dele. E ele destaca isso aqui no texto. Vai cumprir-se no tempo determinado. Então, irmãos, você me pergunta, então, pastor, quando que Deus vai me responder? No tempo dele. E é melhor que seja no tempo dele mesmo, porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe que talvez naquele momento não vai ser bom para a gente Ele responder a aflição, aquela petição, aquilo que nós colocamos diante dele naquele momento. E vai ser melhor para a gente no tempo dele. E é melhor que seja assim, porque Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você, e é no tempo dele. Louvado seja Deus por isso. Porque a sua vontade, irmãos, ela é sempre boa, perfeita e agradável. É no tempo de Deus. E agora, irmãos, o que eu acho lindo nesse texto é que Deus, ele não responde o profeta Abacuque e deixa ele tão desesperado a ponto de achar que tudo está no fim, que não há mais sentido para a vida. Agora, irmãos, nos versículos 4 e 5, Deus vai colocar a sua resposta, Ele vai diferenciar, Ele vai colocar de um lado os ímpios e do outro lado os justos. E Ele vai dizer como que cada um vive. E isso vai confortar não apenas o profeta Abacuque, mas o remanescente fiel do povo de Israel. Então, em terceiro lugar, ou a terceira forma como ele responde ele recompensa a fé de Abacuque, é que ele responde mostrando a diferença do fim dos ímpios e o fim dos justos. Leiam comigo o versículo 4, observem na sua Bíblia. Eis o soberbo, tem uma exclamação aí na sua Bíblia? É uma exclamação mesmo. Eis o soberbo. Então Deus destaca os soberbos agora, ele vai falar dos soberbos. Já que Abacuque perguntou no último versículo, acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então Deus vai falar, olha, então Abacuque, eu vou te responder com relação ao final dos soberbos, ao final dos ímpios, ao final dos caldeus. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante. Então, irmãos, Deus vai responder e vai falar sobre o ímpio, ele vai dizer, irmãos, Abacuque, irmãos, Abacuque, meu filho, os ímpios perecerão, Abacuque. Eles não vão durar para sempre. Os dias deles de impiedade, de maldade, de crueldade, Abacuque, estão contados. Ele diz, olha aí, sobre os ímpios, sobre o soberbo, sobre o arrogante. Lembre-se que nós falamos na exposição passada que Abacuque coloca aqui a Babilônia como aquele pescador que lança o seu anzol para fisgar as nações, lança a sua rede varredora, ou seja, a sua rede de pesca, e sai varrendo todas as nações. E ele diz que ele pega essa rede de pesca e adora a rede de pesca, dizendo, foi essa rede aqui que me enriqueceu. Por isso que essa nação é soberba, é arrogante. E o que Deus fala sobre os arrogantes? Observe aí, a sua alma não é reta nele. Os arrogantes, os soberbos, eles vivem de acordo com a sua natureza pecaminosa.
Diz, em segundo lugar, assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro. Ou seja, por trás de palavras arrogantes que saem da sua boca, mesmo assim, eles hão de perecer, eles não permanecerão para sempre. E terceiro, Deus diz, é como a morte, que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. O soberbo, irmãos, ele é dominado pela cobiça, e ele nunca se farta, ele nunca se contenta com o que ele tem. O soberbo, o ímpio, ele quer sempre mais, nunca é o suficiente. Então a resposta de Deus, irmãos, é o seguinte, calma, Abacuque, mais dia, menos dia, os ímpios vão perecer. E aqui eu gostaria de lembrar do início da liturgia do Salmo 1, quando Deus fala sobre os ímpios. Os ímpios não são assim, não são como os bem-aventurados, que guardam a lei do Senhor. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos ou soberbos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E por vezes, irmãos, nós indagamos com relação aos ímpios, e nós, por vezes, de uma maneira até natural, nós nos indignamos, não é verdade, com relação aos ímpios. Quem nunca pensou assim, gente, eu não tenho nada, e eu busco a Deus, eu trabalho, eu quero emprego, eu quero viver bem, e eu não consigo. E às vezes você olha para os ímpios, para os filhos do diabo, e eles têm tudo, Senhor. Ou isso nunca passou pela sua cabeça. Quem é pobre sabe, né? Com certeza, isso de maneira natural. Nós olharmos para os ímpios e parece que eles têm tudo, olhando pelo menos externamente. Às vezes nós estamos que nem Asaf, por exemplo, no Salmo 73, Asaf diz o seguinte: pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, irmãos, uma coisa que pobre tem é preocupação, é problema, não é verdade? Está aqui, os irmãos são pobres aqui na igreja, sabe, estou confirmando aqui. O seu corpo é sadio e nédio, parece que o seu corpo não sofre nenhum tipo de doença ou anomalia humana. Não partilham de canseira dos mortais, por isso que nós, pobres mortais, nós sofremos tanto. Nem são afligidos como os outros homens. Eis que são estes os ímpios, estão sempre tranquilos, as suas riquezas só aumentam, e Asaf falava isso. Com efeito, inutilmente eu conservei puro coração e lavei as minhas mãos. E Asaf disse, olha, eu quase pereci pensando essas coisas. Aí Asaf diz, no versículo 17 do Salmo 73, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Qual o fim dos ímpios? Os que se afastam de ti, no versículo 27, eis que perecem, o mesmo termo que Deus usa para com Abacuque. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. O fim dos ímpios, irmãos, é terrível. Eles podem até aparentar uma certa felicidade pelos bens materiais que eles possuem, mas eles não são verdadeiramente felizes. Eles não são verdadeiramente completados. Parece que falta sempre alguma coisa em seus corações, e falta mesmo. Falta a Deus nos seus corações. Eles não têm o Senhor da glória na sua vida, nos seus corações. Então Deus fala primeiro sobre esses ímpios, eles perecerão. Contudo, irmãos, há no texto uma conjunção coordenada adversativa, iniciando uma oração coordenada sindética adversativa. Olha que benção, né? Pastor, agora eu não entendi nada, estava até entendendo, né? Agora eu não entendi nada. Irmãos, há a palavra mas no texto que nós lemos. E agora Deus vai falar dos justos. Agora Deus vai consolar o coração de Abacuque. Agora Deus vai consolar o coração do remanescente fiel. Ele diz, versículo 4, e depois que ele fala dos ímpios, aí no versículo 4, na segunda, ele diz assim, vamos ler todo, versículo 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta. Aqui ele vai falar do justo agora. Mas o justo
viverá pela sua fé. Então agora Deus vai consolar o profeta. Deus então agora ele vai dar uma palavra de vida, de ânimo, de conforto, de motivação, mesmo no contexto terrível em que o profeta se encontrava. Interessante, nessa parte Deus vai falar o seguinte, calma, Abacuque, o remanescente fiel, Abacuque, está nas minhas mãos, vocês estão seguros, e vocês vão caminhar, vocês vão viver pela fé. Na nota de rodapé da Bíblia de Genebra, segunda edição, a Bíblia que o Tiago tem, diz assim: em meio à terra coberta de pecado, que a gente pode ler no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4 do texto de Abacuque, e sujeita à ira de Deus, o Senhor prometeu que haveria um remanescente justo de Judá, que tomaria um caminho que a vida pode confiar naquele que, mesmo em sua ira, ainda se lembra da sua misericórdia. No capítulo 3, versículo 2, diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O que Deus está falando para Abacuque no texto? Abacuque, fica tranquilo. O justo, ele viverá, ele caminhará pela sua fé. E essa ideia de vida, irmãos, é muito mais do que a vida biológica. Significa, Abacuque, a sua vida terá sentido, porque você é justo, e você não vai viver pelas circunstâncias da vida, você vai viver pela sua fé. E nós já sabemos que Paulo usa essa mesma frase de Abacuque em Romanos capítulo 1, versículo 17, em Gálatas capítulo 3, versículo 11, e o autor aos Hebreus no capítulo 10, versículo 38. Eu gostaria, irmãos, como bom reformado que sou, reformado, calvinista, fundamentalista, que amo os fundamentos dos puritanos, que amo os ensinamentos da reforma, eu gostaria de, como ilustração a isso, citar um pouco da conversão de Martinho Lutero, ou da transformação que ele experimentou em sua vida, ao ler essa frase aqui, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, onde Paulo diz, ele afirma o texto de Abacuque, que o justo viverá pela sua fé. Então ele comenta um pouco da sua conversão no ano de 1545, sobre a sua escrivaninha. Interessante que alguns dos seus, daquelas pessoas que estavam compilando seus livros, pediu para que Lutero fizesse um prefácio a esses livros. E Lutero não queria muito, ele relutou um pouco, porque ele dizia, não leiam os meus livros, leiam a Bíblia, leiam as Escrituras. Mas ele acabou concordando, e nessa parte, irmãos, desses prefácios, ele então fala um pouco da experiência que teve há 30 anos atrás da sua conversão, ao ler Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz que o justo viverá pela sua fé, onde Paulo cita Abacuque. Olha o que Martinho Lutero diz sobre a sua própria vida. Abre aspas. Eu não amava o Deus justo que pune os pecadores. Ao contrário, eu o odiava. Mesmo quando, como monge, eu vivia de forma irrepreensível, perante Deus eu me sentia pecador, e a minha consciência me torturava muito. Assim eu andava furioso e de consciência confusa. Não obstante, teimava impertinentemente em bater a porta dessa passagem. Desejava com ardor saber o que Paulo queria. Aí Deus teve compaixão de mim. Dia e noite eu andava meditativo, até que por fim observei a relação entre as palavras. A justiça de Deus é nele revelada, como está escrito, o justo vive por fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, pela fé. Então me senti como renascido e entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Ou seja, como se Lutero estivesse falando, olha, a minha conversão foi assim, porque eu odiava esse Deus justo, carrasco, e ele tinha crises terríveis com relação a isso. Mas ele entendeu, lendo Abacuque,
que esse Deus que é justo, Ele permite graciosamente que os seus servos vivam de acordo ou pela fé, ou de acordo com a confiança nele. E nós não vivemos em Deus por causa da nossa justiça própria, mas é por causa da justiça de Cristo. E nós vivemos pela fé. O crente caminha, ele vive pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo, diz Paulo, nós vivemos e nos movemos e existimos. Ou seja, irmãos, vale a pena sermos justos. Para concluir, irmãos, a resposta de Deus em Abacuque foi, resumidamente falando, os perversos um dia serão punidos pelos seus pecados, mas os justos viverão para sempre na presença de Deus, e isso nos basta. Como aplicação, irmãos, em tempos de pandemia, onde estamos longe da comunhão da igreja, em tempos de pecados dos homens cada vez mais abundantes e horrendos, em tempos onde a grande maioria dos membros da igreja não querem ter comprometimento com Deus, com a sua palavra e com a sua obra, em tempo onde deve-se pagar um grande preço para ser fiel a Deus e a sua palavra, o que Deus espera de nós? Primeiro, espera que nós entreguemos as nossas vidas aos seus cuidados, que derramemos diante do Senhor as nossas causas, as nossas angústias, os nossos problemas, ainda que sejam problemas insolúveis do ponto de vista humano. Nós vamos nos elevar acima dessa perspectiva humana e nós vamos olhar para o alto e vamos colocá-los diante do trono de Deus. Segundo, coloque os seus sofrimentos e as suas aflições hoje diante da presença de Deus. Terceiro, espere pela resposta de Deus com a confiança de que você é filho de Deus e que Deus tem prazer em cuidar e abençoar a sua vida e a vida da sua família. Quarto, Deus espera que continuemos vivendo pela fé em Cristo Jesus. E por fim, nunca se esqueça de que a vida dos justos, a minha vida e a sua vida está eternamente guardada nas mãos de Deus. Quem disse, irmãos, que nós não somos ricos? Nós não somos ricos porque nós temos o tesouro mais precioso, que é Deus na nossa vida. É isso que Cristo quis dizer à igreja de Esmirna: tu és pobre, mas eu conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Já aquela igreja rica, arrogante de Laodiceia, era rica, mas Deus disse: tu é pobre, miserável, cego e nu. O justo vai viver pela sua fé. Deixe os ímpios continuar na sua impiedade. Nós viveremos pela fé no nosso Senhor, no nosso Deus, depositando diante de Deus a nossa confiança. E nós sabemos que as nossas vidas estão guardadas, e muito bem guardadas, nas mãos do nosso Pai, nas mãos do nosso Deus. E isso, irmãos, nos basta para sermos os mais felizes da face da terra. Que Deus abençoe a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, aplica a Tua palavra às nossas vidas, Senhor. Seja gracioso e nos abençoe, que o Senhor nos alcance com a Tua graça. Muito obrigado por essa palavra, Senhor, tão, Senhor, propícia para os dias em que nós vivemos. Nós queremos viver não de acordo com as circunstâncias desse mundo, mas nós queremos viver pela fé no Senhor, com confiança incondicional no Senhor, de que o Senhor é o Senhor da história, de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e com a certeza de que nós somos seguros e estamos eternamente seguros no Senhor. Aplique essa palavra às nossas vidas, aos nossos corações. Nós pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém. E agora, irmãos, recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos os irmãos aqui presentes e com todo o povo de Deus onde quer que esteja, agora e para todo sempre. Amém e amém.